veredas lá com as crianças. E outra equipe vai para fazer visitas, que é os 2 pastores, vai o Zé, vai eu. Você vai trabalhar com as crianças, né? Sim. Sim, vai trabalhar com as crianças. E o... Quem que é o outro que eu falei? E o Miro. O Miro vai estar com a gente também nas visitas. E o senhor pode... Quer ir com a gente também, senhor? Nilson. Vai? Não, tranquilo. Se você quiser ir tudo alto... É bom ele ir comigo que eu tô pra dirigir. Não, beleza. Eu tô com as pernas Então todas tranquilo, lascadas. então tranquilo. E o restante vai com o palhaço aqui, com o espoleta. E o Ivan também, esqueci, o Ivan vai com a gente também. Entendeu? Tem já o Miro, os 2 pastores 3, o Ivan 4, o Zé 5, eu 6, o Arte 7. Tá? E todo mundo tem que fazer igual o Salamão, dividir o ônibus de metade de um lado e metade pro outro. Isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Tranquilo? Pastor, só poderia começar com a oração? Oremos. Pai querido, nós damos graças pela noite de descanso que tivemos, Amém. pela paz, pelo amor que nos une na pessoa do Senhor Jesus. Amém. Pela salvação que recebemos de Ti, Senhor, através de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse novo dia, por todas as experiências que já tivemos e as esperanças que Tu colocas nos nossos corações também. Agora, Pai, nós estamos buscando a Tua graça, Senhor, para os trabalhos que serão feitos no dia de hoje, ou estão sendo feitos já, e que sejamos meramente instrumentos nas Tuas mãos, Pai. Nós não queremos trazer, Senhor, para nós qualquer mérito, mas queremos, ó Pai, simplesmente ser instrumentos nas Tuas mãos. E aí, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia desse povo, Sim, Pai. que precisa tanto, Senhor, de conhecer a Tua palavra, para poder, Senhor, fazer parte desse rebanho maravilhoso que é o Teu rebanho. Abençoa-nos agora nesta hora de meditação, em nome de Jesus. Amém. Reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Foi por dia Tua morte, trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois no dia Tua morte, trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui pra te adorar, fazer Seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui.
Sou eu? Então tá. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, uma reflexão rápida aqui para nós. Hebreus capítulo 12. Versículo 1 ao 3. Diz assim. Hebreus capítulo 12, 1 ao 3. Portanto, depois de tudo que eu falei, depois de tudo que eu disse, por tudo aquilo que já foi expresso, diante de tudo aquilo que foi expresso, por este tanto, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaracemos-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Amém. Esse texto da palavra de Deus, ele liga esse início do capítulo 12 à galeria da fé, o capítulo 11, né? Talvez seja um dos textos mais empolgantes para mim de ser lido, é o capítulo 11 de Hebreus, a galeria da fé. Depois que ele põe toda essa galeria da fé, ele então começa a fazer essa exortação. Por tudo isso que eu digo para vocês, vocês agora, percebendo que estão a rodear-se, né, de tão grande nuvem de testemunha, se desembaraçem de todo o peso de pecado e corram a carreira que lhes está proposta. Bom, eu estou aqui com vocês pensando que a gente tem gente de diversos lugares, com diversas profissões, mas com pelo menos um interesse em comum. Não sei nem se dá para dizer paixão ainda, né? Mas com interesse em comum, fazer missão. Essa é a nossa carreira, esse é o tempo que a gente tirou para isso. Nós vamos para um local, nós vamos abrir mão de um período das férias. Quem estava de férias aqui de escola, de faculdade, de alguma coisa, saímos em vez de irmos descansar e viemos para cá. Por quê? Com a intenção de abençoar de alguma forma pessoas que a gente entende que precisa da nossa ajuda. Essa é a nossa carreira proposta para esses dias. Esse é o chamado que a gente entende que foi para nós, para esse momento. Agora é interessante que ele diz que nós devemos olhar a nuvem de testemunha, e aí eu fiquei pensando, como assim? Em que aspecto ele trabalha isso? E são duas possibilidades. Sabe aquela galeria dos mártires lá do passado? Lembra de algum dos grandes personagens do Velho Testamento? Então essas figuras ilustres, os mártires, você lembra de algum? Abel serve Noé. Então você começa a pensar que essas pessoas talvez sejam a nuvem de testemunha que está aqui agora, imaginariamente falando, na arquibancada, vendo a gente também desenvolver a nossa vida cristã. Sabe quando você fez sua parte, agora você espera do outro? Então o Abel, o Moisés, o Daniel, esses todos já morreram. Quem agora tem que continuar a carreira que Deus tem para concluir, para completar, para implementar o reino dele na terra? São vocês, somos nós. Então eu fico imaginando que talvez a primeira ideia é que nós estamos trabalhando e nos céus esses irmãos contemplam o que a igreja está produzindo aqui na terra. Só imaginação. E eu fico imaginando Noé, Abel, Moisés com a fé deles. E a nossa fé? Nós vamos agora na caminhada, será que a gente tem fé como esses homens tiveram para fazer o que fizeram? Então, vamos pensar também que essas nuvens de testemunha seja aí, né, o próprio mundo olhando a gente, como olhou os grandes baluartes da fé. Agora é a nossa vez. E como é que nós estamos correndo nessa nossa vez? Como é que nós estamos desenvolvendo o trabalho nessa nossa vez? Aí ele diz para a gente fazer o seguinte: desembaraçar de todo o peso e do pecado
É interessante que nessa figura, peso e pecado são duas coisas que atrapalham. Para o corredor, o que seria peso? Né? Como ele estava correndo? O que ele podia tirar para ajudar na correria dele, na carreira dele? Hoje a gente sabe que alguns até arrancam pelo para nadar, né? Ficam quase que sem pelo nenhum no corpo. Naquela época eu já ouvi dizer que corria les, né? Peladão, não ter nada segurando e correr melhor. Agora, quais são os pesos que nos atrapalham a correr, a carreira que Deus tem para nós nesses dias aqui? Você já parou para pensar? Talvez o cansaço, isso justifica, né? Porque ontem foi uma bateria doida, mais para uns do que para outros. Mas foi uma bateria cruel, o cansaço, talvez o desânimo, talvez a perda da empolgação, porque quando a gente chega empolgado com tudo, né? Aí depois vai cair na normalidade. Não é tanto assim também não. Então, quais são os pesos? Que não são pecado, mas atrapalham a gente. Talvez as picuinhas, talvez as mágoas, talvez as distrações, talvez as frustrações. Gente, eu preparei um sermão, dúvida, preparei um sermão tão legal, falei lá, o pessoal nem deu bola, não sei se eu vou pregar da próxima vez não. Eu fui lá, fiz uma visita, perguntei para a pessoa se ele queria me receber, disse, não gosto de crente. Já aconteceu isso comigo, eu entrar na casa do cara e ele me receber e falou assim, deixa o senhor entrar por educação, mas eu detesto crente. Eu falei, caramba, onde que eu vim me meter? Nunca mais visito. Não, tem peso e tem pecado também. Tem peso, a coisa que não é pecado, mas é peso. Mas tem pecado também. Quais são os pecados que atrapalham a gente de correr a carreira que Deus tem para o nosso propósito? Presta atenção nisso. Isso é muito sério, porque o pecado ele precisa de ser confessado e deixado. Você lembra quando Josué estava para entrar na terra prometida e eles foram para uma tribo lá, uma tribuzinha com um nome significativo demais. O nome da tribo era Ai. Uma tribo com o nome Ai, ganha ou perde? Com um nome desse, gente. O nome era o nome de derrota. Como é que era o nome? Como é que é o nome daquela tribo? Ai, porque já ganhamos. Aí eles foram para lutar contra aquela tribo e perderam. O Josué ficou desesperado. Aí Deus falou, até porque tem pecado no meio de vocês. Vasculha aí, vocês tomaram uma surra de Ai, que era para ser derrotado, mas Ai ganhou de vocês, porque tem pecado oculto no meio de vocês. O Josué foi para a oração e falou, pode parar de orar, não precisa de orar não, vai descobrir quem está em pecado. E vocês sabem que o pecado caiu sobre a tenda de Acã. Tinha um pecado na carreira. A gente precisa de tratar o pecado se a gente quer levar também transformação para a vida dos outros. Deus sabe quem somos. Eles brincam que lá em Conselheiro Pena, tudo é Conselheiro Pena, né? Lá em Conselheiro Pena, camarada foi se colocar em jejum para se consagrar. Aí esqueceu de comer uma banana. Já que eu comi uma, eu como 3. E comeu as 3 bananas. Aí um vizinho falou, corre aqui porque eu não tenho um camarada possesso. Aí quando ele foi expulsar o demônio do corpo do camarada, o demônio falou assim para ele, sai pra lá, comedor de banana. Não sei se é verdade, mas eu vou te dizer uma coisa, quantas vezes a gente não está vivendo em seriedade e santidade e queremos levar tal seriedade para as pessoas. É pecado. Aquele pecado de hipocrisia que a gente estava falando ontem no nosso papo de homilética aqui, pecado. Pecado da vaidade. Pecado de acharmos que nós só temos para oferecer. Isso é um pecado. Né? Autoconfiança, arrogância, prepotência. Desembarace daquilo que não é pecado, mas é peso. De vez em quando eu creio, a cama você está lá, está na hora de ir. Eu acho que dá para ir sem mim, eu não vou fazer falta não. Aí está todo mundo trabalhando e você lá. Se desembarace disso. Se desembarace de querer ser alguém mais importante que a turma, que não precisa fazer o que a turma faz. Eu fico impressionado quando a gente está começando a caminhar e algumas pessoas simplesmente parece que é uma parte superior de todo mundo, porque essa parte não se envolve com nada. É peso. Nós não somos nenhum melhores do que o outro. Nenhum. Nós temos título, mas o título nosso é para servir, não é para
arrotar que nós somos reverentes. Isso é bobagem, isso é besteira. Então nós somos iguais. Desembaraça desse peso, desembaraça do pecado, para que possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Quando você pensar que não deu sábado, a gente está entrando antes e indo embora. E será que a gente fez tudo que precisava ter sido feito? Quando chegar sábado, não vai adiantar dizer, mas podíamos ter ido lá fazer aquela visita, poderíamos ter feito melhor, isso aqui já acabou. Agora é a hora de se desembaraçar do peso, do pecado e partir para a luta. Só para a gente encerrar, embora tenha muita coisa para falar. Olhando para quem? Vamos olhar para o Dalton. O Dalton é legal, o Dalton é engraçado. Vamos olhar firmemente para o nosso querido Dalton. Vamos olhar para a Vitória. Vitória está bem, né? Legalzinha, ela é bacaninha. Vamos olhar para a Vitória. Vamos olhar para o Zé, porque o nome é fácil de decorar. Vamos olhar para o Zé, vamos olhar para o Nilson. Não é nada disso. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, ao qual, em troca da glória que lhe estava proposta, suportou a cruz. Não é possível a gente se aquietar e se tranquilizar, sabendo que Jesus, que podia se aquietar e tranquilizar-se, veio e morreu na cruz. Se ele se doou de tal forma, não tem cãibra, não tem dor nas costas, não tem respirar tanta poeira e cuspir tijolo que nos atrapalha. Jesus, enquanto enfrentou a cruz, a gente enfrenta a estrada, a gente enfrenta qualquer coisa, porque nós estamos olhando firmemente para quem? Para Jesus. Ele, em troca da glória que lhe estava proposta, que é a salvação das nossas vidas, suportou a cruz. Eu fico imaginando que beleza isso. Você pega e fala assim, salvar a Claudinha, mas tem cruz. Mas por salvar a Claudinha eu vou para a cruz. Para ter a alegria de ver aquela vida transformada, lavada e revida pelo meu sangue, eu vou para a cruz. Salvar a Marília. Mas tem espinho, tem pregos transpassando as mãos e os pés. Não, pela salvação da Marília eu aguento os pregos nas mãos e nos pés. Salvar o Nilson. Mas salvar o Nilson vai requerer de ti tomar uma chicotada nas costas que os caras vão enfincar aqui as pontas do chicote e vão fazer com que o chicote corra de cima a baixo, abrindo sulcos nas suas costas como se fosse uma terra aberta pelo arado. Pelo Nilson eu suporto aquilo, porque eu quero ver o Nilson transformado, lavado e revisto pelo meu sangue. Em troca da glória que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Então a gente tem que olhar para todo o nosso descanso nesses dias, toda a nossa comunidade, toda a nossa comodidade desses dias e dizer, vou deixar você de lado, porque Jesus deixou tudo de lado para a salvação. E quantas pessoas aqui, você sabe? Então, quem sabe não está na hora da gente saber pelo menos alguns, trabalhando e servindo ao Senhor. Então, essa é a carreira proposta. Essa é a carreira proposta. Eu encerro com uma historinha para vocês que eu achei muito legal. Turma do Snoopy. Quem já achou a turma do Snoopy? Turma do Snoopy. A turma do Snoopy tem o Charlie Brown. Charlie Brown, pé frio. Charlie Brown é terrível, tadinho. No desenho nunca dá certo. E teve um dia que ele estava correndo um decathlon. E nesse dia ele estava vencendo. Então, assim, era um surreal. Quando você puder assistir a turma do Charlie Brown, assista, sobretudo porque o escritor ele é de um viés protestante muito legal. E ele começa a visualizar a vitória. Ele fica visualizando a vitória, ele fica imaginando a vitória. A faixa está na frente e ele começa a sonhar com a vitória. Aí de repente ele fecha os olhos, ele começa a correr. Aí quando pensa que não, ele corre e nada da faixa encostar no peito dele. Aí aparece a cena do amiguinho dele e falou: Charlie Brown, seu tapado, você perdeu a direção. E ele perdeu a corrida por centímetros porque ele distraiu. Acabou não concluindo, não tendo a vitória que ele poderia ter naquele dia. Corre o risco da gente, na missão, distrair da missão e transformar isso aqui em um mero lazer, num mero ponto de encontro, num mero estátua. Eu fui numa viagem missionária. Mas o que você fez na viagem missionária? Quantas pessoas você visitou? Por quantas pessoas você orou? Qual o momento que você aproveitou melhor? Ao da cama. A gente não pode distrair, porque Jesus não distraiu. A gente não pode fatigar e desmaiar nessa carreira, mas a gente pode se entregar a ela, porque quando chegar sábado,
a gente poder fechar a nossa caminhada dizendo: combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Amém. Amém. Isso, acabou. Pronto, vou ter que dizer. Tranquilo, amém. Amém. Eu tô correria aqui, que resolveu um pouquinho aí. Mas, benção pura, pastor. A gente só vai organizar agora e daqui a pouco a gente já vai sair já. Entendeu? O Laércio está um pouco cansado. Precisa de um motorista. Quem pode aí? Posso dar uma palavra aqui? Pode. Nós precisamos lá de 1 litro de não, pega o carro aí, que eu esqueço, vai, caramba. Óleo. Não, gasolina outro, álcool. Álcool. Álcool combustível. Nós precisamos de 1 litro de álcool combustível. Preciso levar um Gatorade pro filho do Cosmo, porque ele está começando a dar uma diarreia nele. Então precisa levar alguma coisa assim para ajudar nisso aí. E tem mais uma coisa aí que precisa levar que eu esqueci, gente. Mas fita isolante, que eu já conversei com o rapaz aí, que estava dando pau na chave lá, tem uma gambiarra lá. Então, é isso aí, Gatorade e álcool combustível. Precisa desse álcool, precisa de 4% disso aí lá. Tá? Anota aí pra gente não esquecer. Álcool, 1 litro de álcool combustível. Eu tenho um galãozinho que eu trago ali no carro, dá pra passar no fundo. Anota pra nós, senão corre isso esquecer. Né? A fita isolante tem lá. Isolante, Gatorade, o álcool. isolante. Só o Gatorade. Detergente, gente. Esse detergente para esterilizar o negócio lá. Tá. Aquele branco, você levar aquele branco. Neutro. Tá, então já vamos fazer, pegando o que precisa.